Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula nós vamos entender o que é um algoritmo. Vamos lá. Nessa aula nós vamos ver o que é um algoritmo, depois vamos ver um exemplo de algoritmo e depois as suas características. Vem comigo. Primeiro, o que é um algoritmo? Basicamente, um algoritmo é uma sequência finita ordenada de passos que permitem a realização de uma tarefa. Como exemplos, nós temos receita de bolo, por exemplo, que é um exemplo muito clássico de uso de algoritmo nas aulas por aí, e manuais de instruções. Para você entender melhor o que é um algoritmo, vamos para um exemplo. Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo bem bacana para você, que é um algoritmo para fazer leite com Toddy. Se você não sabe o que é um Toddy é um achocolatado. Então, nós vamos fazer um algoritmo para fazer um leite com achocolatado aqui. Primeira coisa que você deve fazer é, você deve definir o que é que você precisa para fazer esse leite com Toddy. Então, você vai definir quais são os requisitos. Você precisa de um copo para poder colocar o leite com Toddy. Você precisa do leite. Coloquei aqui 250 ml de leite. Você também precisa do Toddy. Se você quer fazer leite com Toddy, você precisa do Toddy. E você precisa de uma colher para colocar tanto o Toddy no copo quanto para misturar. Pronto. Definindo tudo que você precisa para começar o passo a passo, agora a gente define o passo a passo, que vai ser o algoritmo. Para você fazer um leite com Toddy, o que é que você precisa fazer? Primeiro você tem que derramar o leite no copo, depois adicionar 2 colheres de Toddy ao copo, depois misturar bem o leite com o Toddy e terminou o algoritmo. Se você perceber, essa estrutura que nós estamos utilizando aqui vai ser o que você vai encontrar por aí quando você for realizar uma programação, fazer um programa. Primeiro você vai definir o que é que seu programa precisa para funcionar e depois você vai definir o passo a passo do seu programa. Um algoritmo é exatamente um programa de computador. Um programa nada mais é do que um algoritmo ali por trás, que ele vai seguir um passo a passo para realizar todas as tarefas do programa. E é isso que a gente vai aprender nesse curso, como é que a gente faz esses programas, como é que a gente cria os algoritmos desses programas para a gente estar realizando as tarefas. Sabendo o que é um algoritmo, sabendo que um algoritmo é um passo a passo, vamos para características muito importantes de um algoritmo. Vamos lá. Um algoritmo tem que ser finito, então você tem que construir um passo a passo para alguma hora aquele passo a passo terminar. Ele não pode entrar em uma repetição infinita, por exemplo, ele não pode nunca acabar. Em algum momento, esse algoritmo tem que acabar, então ele tem que ser um algoritmo finito, sempre ele vai ter um número finito de passos. Além disso, ele é ordenado. O que significa dizer que é um ordenado? Significa dizer que a ordem dos passos importa. Se você lembrar do exemplo que eu dei, que foi o que para fazer leite com Toddy, o primeiro ele coloca o leite no copo, depois ele coloca o Toddy, depois ele mistura. Se ele alterar a ordem de qualquer dois desses passos, não vai dar certo, por exemplo. Se ele primeiro colocar Toddy no copo, depois colocar o Toddy no copo, misturar e depois colocar o leite, o Toddy vai estar todo lá no final, não vai estar misturado, então não vai estar feito. Ou outro exemplo, se ele colocar o leite, depois misturar, depois colocar o Toddy, também pode dar errado, porque o Toddy vai ficar todo em cima, não vai estar misturado. Então, dizer que um algoritmo ele é ordenado significa dizer que a ordem desses passos influencia no resultado final. Como um algoritmo é um passo a passo para realizar uma tarefa, se você alterar esse passo a passo, a ordem desse passo a passo, pode ser que você não consiga realizar a tarefa. Então,
você tem que estruturar muito bem cada passo que você vai dar no seu código. E além disso, um algoritmo deve ter passos simples. O que significa dizer que são passos simples? São passos que quem vai realizar o algoritmo entenda. No exemplo que eu dei, no algoritmo dizia misture bem, mas o que significa dizer misture bem? Para algumas pessoas, isso não é claro, para outras, isso é claro. Mas no caso da gente, nesse curso, nós vamos estar fazendo programas para quê? Vamos estar realizando algoritmos para quem resolver, para o computador executar. Como nós vamos estar resolvendo, projetando algoritmos para o computador executar, nós só podemos escrever passos simples que o computador consiga entender. Então, você tem que primeiro entender qual é a linguagem do computador, como você consegue se comunicar com ele, para você entender quais são os passos que ele considera simples, para que você só utilize esses passos simples que o computador entenda. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos com tudo nesse curso que vai ser sucesso. Vamos detonar em programação. Até a próxima e bons estudos, pessoal.